Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar sobre produção animal e como capacitar os recursos humanos para aumentar a produtividade. Em primeiro lugar, agradeço a todos os inscritos neste webinar. Tivemos muita manifestação de interesse, o que por si só valida a pertinência do tema que estamos aqui hoje a debater. Agradecer a todos os participantes que se já juntaram e que certamente irão continuar a juntar-se agora ao longo dos próximos minutos. Um agradecimento muito especial aos nossos caros oradores, à engenheira Telma Pinto, ao nosso engenheiro da Casa João Caçador e ao engenheiro Odino Almeida, que acederam ao nosso convite com extrema gentileza desde o primeiro minuto. E uma nota também para a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica pelo apoio dado também a esta iniciativa. Um pequeno enquadramento inicial, para quem nos conhece, o Isoto é um software de gestão animal, uma marca da DigiDelta Software e uma empresa ligada ao desenvolvimento de soluções, com 30 anos no desenvolvimento de soluções informáticas em vários ramos, entre elas o setor pecuário. E foi desta partilha também que vamos tendo com os nossos clientes e com os nossos parceiros e ouvindo algumas das preocupações e dos desafios que se levantam atualmente, que tivemos a ideia de criar este webinar com o objetivo de promover algum debate e alguma discussão em torno dos desafios que se colocam atualmente nas explorações pecuárias, nomeadamente a necessidade de atualizar e de adaptar os recursos, nomeadamente os recursos humanos, a estas novas exigências e a estas novas realidades. Antes de passar à primeira intervenção da tarde, uma pequena nota, têm disponível uma área de perguntas e respostas, poderão ir colocando os vossos comentários, as vossas sugestões e eu depois irei fazendo chegar essa informação aos moderadores. Iremos ter as 3 intervenções e esperamos depois ter um período, esperamos não, está previsto, termos um período do final para podermos debater e trocar aqui algumas ideias e algumas impressões. Portanto, começamos então com a intervenção da engenheira Telma Pinto, a quem eu pedia para poder ir partilhando o seu ecrã, para eu depois colocar no ar. Enquanto isso, um pequeno enquadramento. A engenheira Telma Pinto é secretária-geral da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, onde desempenha funções de administração, gestão de marketing, gestão de sócios. Anteriormente esteve envolvida num projeto de investigação para a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, em parceria com a UTAD, e trabalhou numa quinta pedagógica e participou ainda também num projeto de investigação referente à digestibilidade animal. É mestre em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e é licenciada também pela UTAD em Engenharia Zootécnica. E para hoje vai-nos falar um bocadinho sobre a zootecnia 4.0, os desafios do passado e do presente. Portanto, vou aqui então fazer aqui o compasso de passagem. Aí, bem-vinda, engenheira Telma Pinto, o palco é seu. Boa tarde a todos. Desde já agradeço em meu nome e em nome da APES, à DigiDelta e ao Isoto por este convite que nos lançou, este desafio, e fico muito contente pela adesão que estamos a ter neste webinar, uma vez que acredito que é cada vez mais importante capacitar recursos humanos para aumentar a eficiência e a produtividade. Assim, queria discutir convosco um bocadinho hoje o que é a Zootecnia 4.0 e quais são os desafios que temos vindo a viver graças a estas evoluções. Patrícia, não consigo passar o slide. Patrícia? Sim, mas eu não tenho o controlo. Supostamente não é comigo. Ok, consigo aqui, certo. Ok, pronto. Ok, continua.
Como eu estava a dizer, a revolução industrial, o uso de máquinas para substituir o homem e o fim do trabalho é algo que nos tem vindo a causar alguns problemas, a assustar-nos um bocadinho, porque nenhum de nós, obviamente, quer perder o controlo sobre a situação, mas eu diria que, sem dúvida, que a revolução tecnológica transformou e continuará a transformar a forma como vivemos, como trabalhamos, como nos relacionamos. E apesar de todo o medo que nós temos de perder o controlo, eu tenho certeza que esta é uma evolução necessária. Se verificarmos e se atendermos um bocadinho a esta imagem para compreendermos as revoluções industriais, nós passamos muito rapidamente de uma indústria 1.0 para a atual indústria, a indústria 4.0, em que na indústria 1.0 nós começamos a utilizar as máquinas a vapor e a tornar um bocadinho tudo que era artesanal, a dar um bocadinho de mais maquinização a todo esse processo. Passamos para a indústria 2.0, onde começamos a fabricar em massa, indústria 3.0, onde basicamente começamos a transformar tudo mais numa era eletrónica, e atualmente nós somos completamente substituídos por uma produção inteligente, onde o ser humano pouca ação tem. Nós estamos simplesmente sentadinhos a olhar para os dados que nos caem na nuvem, a analisá-los e a perceber o que é que podemos fazer para melhorar o processo em si. Então nós passamos de algo ainda mais primário que esta ficha que temos aqui, talvez os registros que eram feitos na nossa própria mão ou os registros que nós fazíamos numa folha solta que acabávamos por perder, para este tipo de registro, para registros feitos em programas como o Excel, onde facilmente conseguimos digitar todos os dados, conseguimos analisá-los e rapidamente perceber aquilo que temos ou não para melhorar, até ao momento em que temos tudo no nosso smartphone, pegamos, escrevemos, ou programas e aplicações que nem sequer temos que ser nós a digitar e os dados aparecem lá e nós só temos que os controlar. Então passamos de coáreas como esta, em que tudo é artesanal, desde a limpeza, a ordenha, tudo mais, a coáreas como esta deste vídeo que eu vos vou apresentar. Aqui vocês podem ver tudo, mas desde a limpeza, a qualidade de produção, a possibilidade de... Engenheira Telma, eu peço desculpa de interromper, não sei se é por causa do vídeo, o seu som está com cortes. O seu som estava a chegar-me com cortes, não sei se era só a mim, se era a todo o auditório. Não consegui perceber. Estão a ouvir bem, a engenheira Telma? O seu som está com cortes, engenheira. Ok, mas agora conseguem me ouvir bem? Era do vídeo, sim. Agora parou a imagem com o vídeo e depois falo. Ao mesmo tempo o seu som fica com um bocadinho de cortes. Ok, então vou passar e depois repito. Ok. Ok, o que eu estava a dizer-vos era que nós passamos de uma pecuária completamente artesanal para pecuárias em que tem tudo controlado, em que o homem praticamente não necessita de fazer nada para além de programar o seu software e os animais têm tudo ao seu dispor e têm tudo controlado e nós facilmente com a nossa aplicação conseguimos perceber se existe algum problema, se temos que melhorar alguma coisa ou se simplesmente está a correr tudo bem e nós estamos a conseguir ser eficientes. Então, a questão é, será que a comunicação é feita da mesma forma que há 20 anos atrás? E eu digo-vos que obviamente que não. Se nós olharmos para estes dados, 55% da população é urbanizada,
67% usa o smartphone para ir à internet, 59% usa a internet e 49% está nas redes sociais. Isto quer dizer que o nosso mundo está completamente digitalizado, é um mundo completamente informático, digital, e nós não comunicamos, obviamente, da mesma forma, e obviamente que também não iremos comunicar daqui a 20 anos da mesma forma que comunicamos hoje. Por isso, reparem neste pequeno gráfico. Nós, neste momento, usamos 40 milhões de exabytes em 2020, como podem ver aqui no gráfico. E nós, em 2015, começamos a ver a subida exponencial, uma vez que foi na altura em que todos os smartphones deram um pulo de evolução e toda a gente passou a ter o seu smartphone e a usar. E agora nós estamos todos os dias a produzir dados e mais dados. Então nós não queremos produzir carne, leite, ovos, pele ou qualquer outra coisa. Nós queremos produzir dados. Porquê? Dados gera qualidade, gera produtividade. Se nós pensarmos nas empresas mais bem-sucedidas mundialmente, nós temos Facebook, temos Amazon, temos Apple, temos Google. Porquê? Eles produzem dados. Quanto mais dados produzirmos, mais eficientes nós nos podemos tornar. Isto, se tivermos, obviamente, a capacidade de os analisar. Assim, chegamos ao conceito de zootecnia 4.0, que eu diria que esta frase define muito bem este conceito, que é a ciência hoje é a tecnologia da amanhã, ou seja, se nós conseguimos recolher e analisar muito bem os nossos dados através dos nossos softwares, nós conseguimos evoluir muito facilmente e muito rapidamente para tecnologias melhores. Ou seja, a tecnologia 4.0 acaba por ser todas as inovações tecnológicas para otimizar as cadeias de produção, de modo a, obviamente, potencializar o lucro. Chegamos às future farms, às pecuárias do futuro, que eu pergunto-me se não são já as pecuárias que nós queremos ter e algumas que já temos no presente, que são controladas por este senhor aqui, que deixa de ser como um agricultor para através do se já existe alguma doença, se existe algum erro, para simplesmente controlar à distância e ter o trabalho feito de uma forma mais cómoda e mais eficiente. Assim, as perguntas que eu lanço, que talvez o engenheiro João e o engenheiro Odino nos consigam ajudar a responder com as suas apresentações e depois podemos debater é: estamos afinal preparados para a zootecnia 4.0? Como é que podemos implementar a inovação de forma eficaz? Era isto, obrigada. Muito obrigada, engenheira Telma. É um bom início de questão e a lançar já desafios para o futuro. Eu pedia ao nosso próximo orador, ao João Caçador, que partilhe o ecrã, por favor, para eu preparar aqui a sua entrada em direto. Enquanto isso, faço aqui um pequeno enquadramento. E se a engenheira Telma nos deu aqui algumas pistas sobre estas questões da pecuária 4.0, o engenheiro João Caçador vai poder dar-nos alguns exemplos da aplicação prática nas explorações pecuárias. João Caçador é engenheiro zootécnico, é aqui da casa, da DigiDelta Software, é professor assistente convidado na Escola Superior Agrária de Santarém, é licenciado em produção animal pela Escola Agrária de Santarém e mestre em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atualmente também frequenta um mestrado, Gestão da Empresa Agrícola na Escola Superior Agrária de Coimbra, confesso entusiasta pela zootecnia de precisão e pela digitalização do setor. Portanto, falta só enviar aqui a imagem correta, trocar. Ora, cole. Só um bocadinho.
Ok, e agora com a cara correta e com a apresentação correta, estamos em condições para começar então a segunda intervenção da tarde, dedicada ao tema digitalização da pecuária, boas práticas e oportunidades. Força, João, o palco é teu. Precisas de ligar o microfone, senão não te ouvimos. Boa tarde, agora já conseguem ouvir. Agora já ouvimos, okay. Obrigada. Pronto. Desde já não é agradecer o convite, porque o convite aqui foi, lá está, eu sou daqui da casa, mas agradecer a presença de todos. E a minha apresentação vai se basear aqui na digitalização da pecuária. Atualmente a produção pecuária é um setor cada vez mais exigente e competitivo. Com isto começam a surgir novos segmentos, uma chamada digitalização que com as boas práticas vai trazer novas oportunidades aos produtores. O que se procura aqui é que exista... Eu queria aqui, desculpem lá, só fazer aqui uma coisa. É que exista um bom sistema de registro de dados produtivos e reprodutivos para que essa informação depois ajude a melhorar a produtividade e a eficiência das explorações. Aqui, logo de início, gostava de perguntar se esta imagem é familiar para alguma das pessoas que nos está a ouvir, ou seja, secretárias com imensos papéis por registar, ficheiros de Excel complexos que a engenheira Telma já falou que podem ser também uma solução, no entanto depois vão ficar sempre um pouco carregados. E até aqui os nossos lembretes no computador, que agora já são um pouco substituídos por telemóvel, mas continuam a existir um pouco, leva a problemas como a maior dificuldade no armazenamento e organização da informação, quando se tem assim estes papéis todos que se começam a organizar, guias de transporte, guias de entrada de animais, nascimentos, todos os registros possam estar associados, pode levar também a outros problemas que surgem com a maior probabilidade da introdução de dados errados, por se estar a escrever novamente, por se estar a escrever dados escritos por outras pessoas que podemos não perceber a letra, completamente natural. Existindo também depois, para além disto, não digo a falta, mas a dificuldade em cruzar os dados todos, por exemplo, numa tabela de Excel. A tabela pode ficar muito complexa, muito carregada e depois ser difícil de trabalhar com ela. Daí surge a pecuária de precisão, que pretende dar informação em tempo real ao produtor, como a engenheira Telma mostrou nos Smart Farms. Hoje em dia as tarefas são cada vez mais automatizadas, com os processos de recolha, registros e processamentos dos dados serem facilitados pelos softwares de gestão de produção animal. Estes softwares podem levar ao expoente, ou seja, são o melhor expoente e a melhor ferramenta para se trabalhar em termos de pecuária e precisão. Estes apresentam toda a informação num só local, de fácil acesso em qualquer lugar, tanto pelo produtor como pelo encarregado ou um empregado que trabalha diariamente com os animais e precisa de aceder a alguma informação, não precisa estar a pedir dados a outra pessoa, nem consegue aceder facilmente a eles. Bastando apenas uma ligação à internet, apesar deles também funcionarem, na maioria dos casos, sem uma ligação à internet para aceder aos dados e registrar as tarefas. Através dos softwares, as informações ficam padronizadas, mais simples e intuitivas, facilitando-se assim a compreensão para que todas as pessoas, lá está como eu falei, os encarregados, os empregados que possam não ter eventualmente uma formação superior, consigam perceber dados que supostamente seriam complexos e ajudar no maneio das explorações. Isto também facilita quando as pessoas registram diferentes coisas, ou seja, o mesmo registro feito de maneiras diferentes. É completamente normal um parte ser registado numa folha, a não ser que haja já algum registro padronizado, ser registado de forma completamente diferente, dependendo da pessoa que o registra. Neste caso, tendo os softwares, é preencher os dados que estão lá a ser pedidos, que são os que são necessários, e assim evita depois ter que se registar novamente, eventualmente no computador ou de outra forma. O controle de onde se encontrou os animais, por onde andaram e para onde podem ir, consoante a localização de outros animais, para não haver cruzamentos indesejados ou até consanguinidade, é mais uma vantagem, até porque os registros destas tarefas eventualmente vão criando um histórico,
da localização dos parques, que animais é que tiveram onde, e com registro de tarefas, por exemplo, de problemas sanitários, podemos começar a despistar eventuais problemas que possam surgir só num parque. E podemos ver, bem, este aqui, por exemplo, que este parque aqui começou a ter mais problemas sanitários sempre que os animais iam para aqui. Então começamos a não ter os animais aqui, começamos a ter sempre nas outras folhas de pastagem e podemos fazer uma avaliação para perceber qual é o problema que se passa ali. Isto tudo derivado da utilização dos softwares e conseguir estudar o histórico das tarefas. Depois as fichas animais, o acesso ao registro individual do animal é muito útil para avaliar o histórico, tudo o que lhe foi feito, as suas performances esportivas e reprodutivas, entre muitas outras informações. No caso particular desta imagem, temos aqui o registro todo do animal e temos aqui a evolução de pesos que ele teve ao longo da sua vida. A linha azul é o peso esperado que o animal deveria atingir consoante a sua linha genética, a sua raça. Aqui seria um animal cruzado de Angus, e a linha amarela marca os pontos ou as pesagens que foram feitas ao animal para conseguirmos ver a evolução. Podemos ver que ele não atingiu o peso esperado na altura que seria esperada, seria aqui 620 kg aos 600 dias de vida, mas atingiu um peso superior relativamente uns dias depois, sem grande atraso e sem grande problema que poderia causar. Continuando na ficha animal, uma das informações também muito útil sempre é a árvore genealógica, onde se pode consultar toda a genealogia registada do animal, podendo ser benéfico para levar a melhores cruzamentos, evitar consanguinidades, como eu disse há pouco, e garantir as genealogias, por exemplo, em animais de raças puras, tendo sempre a informação dos antecedentes e descendentes que tenham sido registados no programa. Aqui na imagem podemos ver até quais os animais ligados a este que temos aqui, que estão na exploração ou não. Todos os que estão riscados a vermelho são animais que já não estão na exploração. Portanto, é um animal de engorda, até podemos ver aqui o grupo onde ele pertence, que seria de engorda, e esta quantidade de irmãos, podemos ver, é derivado do pai, que são filhos só da parte do pai, que é o touro de cobrição da exploração. Através de todos os registros que possa fazer, como partos, abortos, pesagens, patologias, os softwares conseguem dar aos utilizadores a analítica, que é a ferramenta que mais auxilia nas tomadas de decisões que possam ser objetivas e baseadas em factos mensuráveis e fiáveis, que cruzando todos esses dados, esses registros feitos, consegue-se calcular facilmente intervalos entre partos, histórico de partos, média de pesos, resultados de pesagens, entre muitas outras listagens que se possam fazer. Aqui neste exemplo que nós temos aqui 5 animais, em que um já nem está ativo, já nem estaria na exploração, e podemos perceber porquê. Teve logo aqui de 3 partos com um intervalo muito grande. Poderíamos depois avaliar o animal em si para perceber se teve algum problema, e podemos ver aqui esta primeira, que poderia ser um animal a afogar, porque teve aqui intervalos já um pouco mais longos do que o que seria desejado e já teve 2 abortos. Estes 2 animais aqui, podemos ver, são 2 animais a começar a ter atenção, tiveram bons índices inicialmente, mas estão a começar a baixar os seus índices, e podemos ver aqui o último animal, que seria um exemplo de um animal a manter na exploração pelo bom índice reprodutivo que está a ter. Pode-se também consultar a evolução de partos ao longo dos últimos 3 anos, entre muitas outras coisas que se pode consultar em softwares. Mais uma vantagem é os alertas de diferentes tarefas que se pode realizar nos animais. Ou seja, através dos dados registados, como eu disse há pouco, da analítica devolvida e da personalização do software e dos alertas, conseguimos definir aqui alertas que podemos receber para tarefas que se possam fazer de partos, idade ideal ao desmame, e fica sendo tudo registado. Podemos consultar o que foi feito e o que está previsto para fazer no futuro. Para além destas vantagens, há as interligações com os softwares que os softwares de gestão podem apresentar e fazer com equipamentos de maneio, como bastões, entre outras coisas. Ou seja, tarefas que demorariam dias a se fazer, conseguimos fazer em muito pouco tempo. Temos aqui o exemplo de ovelhas que passaram numa manga e está-se a registar uma tarefa.
Basta passar com o brinco, identificar o brinco, registar a tarefa. Aqui registou-se uma tarefa de mudança de grupo para engorda, seria um animal que seria, para substituição. E ficaria para substituição, a seguir segue a sua vida e pode entrar o próximo animal e registava-se uma tarefa. E assim como se registra para um, pode-se registrar para todos, para o maneio, para os animais todos da exploração, por exemplo, uma tarefa sanitária, poderia-se registrar em todos os animais, tanto reprodutivas como produtivas, sanitárias ou de maneio em geral. Outra tarefa muito útil é fazer conferências de efetivos, que neste caso, neste exemplo, seria uma conferência para ver se estavam todos os animais num parque. Então, passava-se os animais todos na manga, vai-se identificando tanto pelo brinco como pelo bolo ruminal que se pode ver na imagem, se pode ver no próximo animal que vai ser identificado, e os registros estão todos a ser aqui automatizados, estão a aparecer automaticamente no programa. Para além destes, depois estava-se a ler mais uns quantos, aqui vai-se ler 7 animais e estamos a confirmar se eles estavam todos no parque, ou seja, leu-se aqui os 7 animais e podemos confirmar que 5 animais estavam no parque, ou seja, 26 não foram encontrados, não passaram na manga ou iriam passar depois, e destes que passaram, podemos ver que houve um que passou como estado incorreto, em que... Isto andou aqui para a frente, em que podemos ver que um animal passou como estado incorreto, em que estava identificado como desaparecido. Qual é a conclusão que podemos tirar desta informação? É que este animal não passou no parque que seria desejado, que seria aqui o parque pastagem, este que nós estávamos a avaliar é a pastagem da barragem, e como não passou, marcou-se como desaparecido. No entanto, ele passou neste parque aqui, pode ter saltado uma cerca, pode ter acontecido muitas coisas. E assim permite-nos, agora poderíamos registrar aqui uma tarefa de um reaparecimento e o animal continuava registado no programa. E podemos também ver os que não estavam registados neste parque, que seria aquela que passou, e este que estava registado no parque errado, que poderia ainda não ter passado e não se deu logo o registro. No final, conclui-se a conferência e isto fica automaticamente registado tudo no programa. Sabendo as dificuldades das ligações à internet nestes casos, os softwares já permitem trabalhar sem ligação à internet em locais mais remotos, facilitando tarefas como pesagens, onde com os equipamentos certos, como podemos ver aqui, consegue-se identificar facilmente os animais e registrar as pesagens. Posteriormente, com uma ligação à internet, basta ligar o telemóvel, já iria ligar automaticamente. Quando se está ligado a uma rede Wi-Fi ou por dados móveis, o programa vai atualizar automaticamente, passando os dados que foram registados offline, não se perdendo e evitando duplicação de dados. Com estas interligações diretas, consegue-se fazer registros dos pesos atribuídos ao animal e ficar automaticamente gravado. Ou seja, como eu disse ainda agora, não é preciso a duplicação. Podemos ver aqui, por exemplo, um registro de uma tarefa de pesagem, tínhamos aqui a balança, o registro é obtido aqui pela balança, que vai ser automaticamente enviado aqui para o telemóvel e fica registado. E aqui para verem o quão remoto se pode trabalhar com isto é um exemplo de um trabalho no Quénia, em condições não tão boas como se pode ter em Portugal, mas registado tudo da mesma forma e sem problema nenhum. Aumentando a fasquia das interligações, hoje em dia já se consegue trabalhar com drafters de separação dos animais, que permitem uma identificação de animais praticamente instantânea, onde o animal, ao passar na manga, este tem um leitor que lê o brinco RFID e depois é fácil saber todos os animais que passaram. Estes apresentam mais uma vantagem, que é aqui o registro de peso e a separação desses animais por pesos. Como podemos ver aqui, a porta está a separar os animais e já saiu um para cada porta. Com isto, conseguimos fazer a introdução dos pesos no programa e ele faz a separação automaticamente. Aumentando ainda, e apenas com o ISUT, consegue-se trabalhar a fazer esta separação também que o programa está aqui a fazer, mas apenas pela identificação, ou seja, conseguimos fazer uma listagem, seja para animais de refúgio, animais que vão parir, para entrar em cobrição, separar os machos, qualquer listagem que se possa fazer apenas pela identificação. Nós dizemos à manga, queremos estes separados,
ou até passar só animais que possam ter problemas que nós suspeitamos. Eles, quando passarem, vão ser separados com uma porta e ficamos com o registro de que eles passaram ou não no drafter e que foram separados. Os novos caminhos na pecuária apontam para um controle individualizado, baseado em registros de todos os parâmetros mensuráveis, que possam estar associados ao animal em tempo real, ou seja, com os dados relacionados como tempo de ruminação, estado sanitário, fisiológico, entre outros, conseguimos assim monitorizar os animais, mesmo a campo, e começar a antecipar futuros problemas, como problemas sanitários que possam ter, ou entradas em trabalho de parto. Isto tudo com brincos ou coleiras, já existindo algumas ofertas no mercado. Na parte da geolocalização dos animais, com dados a serem recolhidos por antenas ou satélites, como podemos ver aqui na imagem, armazenados sempre numa nuvem e geridos pelo utilizador através de uma app, podemos perceber onde é que os animais andam e podemos eventualmente fazer cercas virtuais, também com o estudo do valor nutritivo das pastagens através de imagens de satélite e colocar os animais a pastar apenas nas zonas que queremos. Poderíamos depois concluir que esta zona já estava um pouco mais gasta, dos animais estarem aqui a pastar, e eventualmente fazer uma nova cerca deste lado, os animais passavam para aqui e deixávamos esta folha de pastagem descansar, havendo assim um melhor aproveitamento de todos os pratos que os animais têm acesso. Concluindo, apesar dos desafios, é essencial existir uma nova adaptação à utilização destas novas tecnologias e processos, aparecendo assim um novo desafio de adaptar os recursos humanos a estes novos métodos, que é sempre um tema mais complicado. No entanto, através de uma boa utilização do software de gestão, conseguimos uma maior ligação entre o campo e a tomada de decisão, dados mais fiáveis e com menos erros, e eventualmente trabalhar melhor e conseguir passar mais tempo a ver os animais para ver se tem algum problema. E no fim, ter uma secretária mais arrumada e organizada. E é isto. Ok. Obrigado. Obrigada, João, pela intervenção. Fazendo aqui assim um bocadinho o resumo, portanto, a engenheira Telma lançou-nos aqui assim um bocadinho um primeiro olhar sobre a pecuária 4.0. Entretanto, o João deu o exemplo prático, basicamente. Nós ainda te estamos a ouvir, João. É só por causa do barulho da garrafa, desculpa, ainda estás no ar. Eu vou já pedir ao engenheiro Odino, entretanto, se quiser fazer a partilha do ecrã dele, para eu ir preparando aqui a próxima intervenção. E vou só aqui fazer já a passagem de conteúdo. Ora, e a passagem de oradora. Ok. Fazer então aqui assim um pequeno enquadramento. Como eu estava a dizer, o engenheiro João Caçador deu-nos aqui um exemplo de quando estamos a falar de softwares de gestão pecuária, socorremos do exemplo da casa, o ISUT, existem outros, de uma pesquisa à internet é possível ter conhecimento de outros softwares, não é algo novo, ou seja, há aqui alguém de há quantos anos foi desenvolvido o primeiro programa informático, sabemos que já tem muitos anos, as características tecnológicas e realmente as potencialidades para os produtores é que têm evoluindo, o SenseHub é um bom exemplo já dos caminhos que o João elencou no final da apresentação, de sensores já mais sofisticados e que leem outro tipo de dados e monitorizam em tempo real outro tipo de dados dos produtores. Antes de avançar para a apresentação do engenheiro Odino, ia só pedir ao nosso participante, o Luís Zuin, ele colocou aqui uma questão de quais as etapas que você realiza para desenvolver esse programa
Não sei se percebemos bem a questão, se puder concretizar um bocadinho melhor depois o que é que pretende com essa questão, vai-nos ajudar. E, portanto, vimos aqui uma intervenção, uma evolução do que é o trabalho nas pecuárias e uma introdução da digitalização, mas não há tecnologia que nos valha se as pessoas não conseguirem trabalhar com ela e se os processos não forem adaptados. E, portanto, entra aqui a fase de, ok, temos as ferramentas, estamos a introduzir novas coisas, mas como é que implementamos esta inovação e esta mudança de forma eficaz? Isto é a pergunta do $1 milhão, que contamos aqui com a ajuda do engenheiro Odino Almeida para nos dar algumas pistas sobre isso. Fruto de um pequeno enquadramento, fruto de experiências diversificadas em várias áreas, Odino Almeida estudou Biologia, Engenharia e Gestão Empresarial, treinando flexibilidade necessária para se adaptar com facilidade a novas temáticas. Estudou diversas áreas do comportamento humano e interessa-se pelo impacto que esta alteração do comportamento tem no desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e atenta ao mundo. Atualmente é proprietário de várias marcas e projetos a nível nacional e internacional e, em paralelo, faz formação e consultoria na área comportamental. Portanto, é um facilitador de mudança e espero que possa partilhar connosco algumas estratégias e alguns ensinamentos que possam ajudar os profissionais da área da pecuária a pegar nestas novas ferramentas e nestas novas formas de trabalhar e implementá-las de forma eficaz. O palco é seu. Boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigado à APES e à DigiDelta por isso. Eu, de facto, fico sempre muito agradado quando volto à minha área de raiz, não é? Eu tirei Engenharia Zootécnica, portanto eu terminei em 98 Engenharia Zootécnica e o meu percurso vai sendo construído a partir daí a nível profissional. Acabei por fazer uma pós-graduação em Ciências da Produção Animal, entretanto trabalhei algum tempo como técnico comercial numa empresa. Ora, eu vou ver, só um segundo. Ok. Como técnico comercial para nutrição de ruminantes, entretanto, fruto daquilo que eram os meus anseios e as minhas necessidades, talvez necessidades pessoais, individuais, procurei um desafio novo. Eu sempre fui muito dado a acolher desafios e fiz um grande investimento na empresa que era do meu pai inicialmente. Acabei por investir em 2 robôs de ordenha, que foram talvez os primeiros 2 robôs que vieram para Portugal, e foi aí que eu comecei a ligar-me à área e a ter um contacto direto sobre o que é realmente a mudança e a inovação numa empresa familiar. E passou pelas minhas mãos toda essa alteração. Fazer uma alteração de uma sala de ordenha com 8 postos para 2 robôs de ordenha que trabalhavam 24/7 é um grande impacto, é um impacto emocional, é um impacto familiar bastante forte, e isso fez-nos crescer e fez-me a mim crescer ao ponto de, entretanto, acabei por ficar com a representação para Portugal dessa marca de robôs. Passo a publicidade da Era Lely, na altura. Hoje ela continua a trabalhar, essa empresa que foi fundada por mim continua a trabalhar com o meu antigo sócio. E eu continuei o meu percurso profissional, acabei por vender os robôs, acabei por vender a minha cota nessa empresa e lancei-me numa outra área que estou hoje a trabalhar, que é a mecatrónica industrial. Portanto, não abandonei a produção tecnológica, apenas refiz e reescrevi a minha história profissional, trabalhando hoje com a automação industrial para a indústria de uma maneira geral, com especial destaque para
para a indústria alimentar propriamente dita, nomeadamente máquinas automáticas para a indústria alimentar. No meio de tudo isto, fruto dessa necessidade, da minha necessidade de mudança, do confronto e da dificuldade que era muitas vezes aplicar o sistema tecnológico e aplicar uma mudança de fundo nas explorações, acabei por ir treinando, tirei algumas formações, tirei algumas certificações em neurolinguística, em coaching, em hipnose ericksoniana, ou seja, tudo ferramentas que acabaram por me dar uma bagagem para me comunicar melhor, para perceber quais eram os motivos que as pessoas tinham para fazer as mudanças e o que é que eu podia, a que ferramentas é que eu podia colocar mão para facilitar essa mudança, para que quem estava sujeito a um processo de mudança tão profundo como era mudar de uma sala convencional para um sistema robotizado, o que é que ela precisava de saber? Quais eram as etapas por onde ela ia passar? O que é que estava em causa naquele momento? Tendo em conta aquilo que eu fui vivendo, tendo em conta aquilo que eu me fui apercebendo e que fui estudando sobre esta matéria, acabei por perceber que a mudança tem vários pressupostos e esses pressupostos muitas vezes são pressupostos que guiam, é quase como um princípio operacional. Para eu me explicar melhor, estes pressupostos são quase como guias mestras que vão promover uma boa mudança. Haviam algumas coisas, algumas maneiras de pensar que se eu pensasse de uma forma me dava um resultado e se pensasse de outra forma não dava um resultado esperado. E um dos primeiros pressupostos de que me apercebi, que se vê na bibliografia, inclusivamente, é que a mudança é um processo natural e evolutivo, assim como a própria resistência. Portanto, tanto a mudança quanto a resistência à própria mudança, ambos são naturais. E não há como lutar contra qualquer um deles. Eles estão lá, eles estão no dia-a-dia, estão na nossa vivência diariamente, independentemente se a mudança for grande ou se for pequena, independentemente se for uma mudança associada a um processo de mudança de sala de ordenha para robô ou se for mudança do registro, de fazer registros de parto ou fazer um registro diário de alguma coisa. O João há pouco falava sobre os registros manuais e passar do registro manual para o registro no telemóvel. Todos nós sabemos o quanto mudar um hábito é muitas vezes difícil. E é difícil porque essa mudança de hábito é carregada com uma certa inércia. A inércia de que eu estou habituado a fazer a coisa de determinada maneira, como se o nosso sistema mental tivesse uma grande autoestrada que nos prepara para fazer as coisas de uma determinada forma. Eu estou habituado a chegar a casa e a comer todos os dias de manhã. Pronto, aquilo é natural para mim e eu faço quase sem pensar. Assim como é natural, se um animal nascer, eu estou habituado a escrever esse registro no papel. Os que estão, porque eventualmente pode haver muitos que não estejam. Mas se isso já é um hábito, esse hábito está bastante cimentado, está solidificado dentro da nossa neurologia, dentro do nosso sistema neuronal. E para criar um hábito novo é preciso criar estratégias novas de aprendizagem para que se possa criar rotas neuronais capazes de cimentar um novo hábito. Ok? Então, quer a mudança, quer a sua própria resistência, ambos são evolutivos. São evolutivos e são processos naturais. Porquê que a resistência vem claramente aqui? E vem de mais longe, que eu irei falar um bocadinho mais à frente, que tem um pouco a ver também com as nossas necessidades. Mas, em primeira instância, o que importa perceber neste pressuposto é que a mudança e a resistência são quase como um pai e uma mãe de um processo evolutivo. Se, por um lado, eu sou impelido a mudar, porque, de forma mais abstrata, a mudança me traz a novidade, me traz aquilo que eu ainda não tenho, me traz aquilo que eu quero atingir, me traz o risco, o desafio. Por outro lado,
a resistência traz-me a segurança, traz-me o conforto, traz-me o bem-estar que eu já conheço. E notem que às vezes é só um bem-estar que eu já conheço. Não é nem melhor nem pior que o que há de vir. É apenas o que eu conheço. E há muitas pessoas, e aqui colocam-se dois grupos, eu posso abrir aqui dois grupos, de que uns têm uma tendência natural a mudar e assumem o risco como um facto inerente da sua própria vida, e os outros têm uma grande tendência a deixar estar, a deixar ficar, a não tomar a decisão, a não mudar nada, porque reconhecem conforto nisso. É muito comum falarmos dentro dos processos de coaching daquilo que é a nossa zona de conforto. E sempre que nós somos empurrados para fora da zona de conforto, nós tendemos a gastar energia. E quando o nosso sistema tende a gastar energia, ele ativa mecanismos para que o processo de consumo energético se reduza novamente. E onde é que ele se reduz? Voltando novamente à zona de conforto. Então, há que ter em conta que sempre que existe um processo de mudança, existe também um consumo adicional energético. E o nosso sistema mental e sistema mente-corpo, vamos lhe chamar assim, nosso sistema funcional ou biológico, fisiológico, tem uma necessidade de regular o consumo energético e, por isso, tende a criar rotas neuronais que são solidificadas, que são constantes. Por isso custa tanto mudar. Por isso a resistência está lá. Okay? Então, este é um dos principais processos. Porquê pai e mãe? Porque, no fundo, é quase como que as figuras típicas de um pai que tende a empurrar o filho a ir para fora de casa e a mãe que tende a acolher o filho para que ele fique em casa e que fique em segurança. O pai empurra, a mãe acolhe. O pai empurra e leva-o ao mundo para que ele escolha realidades novas e a mãe protege-o dos riscos. Então, a mudança em si e a própria resistência a essa mudança são quase como que um pai e uma mãe do nosso processo evolutivo. O segundo pressuposto da mudança diz que a mudança é avaliada em função do contexto e da ecologia. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que não há mudanças nem positivas nem negativas. Elas são boas e também são más. Depende da situação onde elas se enquadram. Se eu quiser pressionar uma pessoa para que ela mude a deixar de fumar, talvez essa mudança seja boa para a pessoa, ok? Mas eu posso querer que ela mude ou empurrá-lo a um processo de mudança diferente, que seja nefasto, que seja negativo, que lhe vá dar mais trabalho, que ela vai chegar ao fim. Deixem-me dar-vos um exemplo. É comum, dentro dos processos de algumas empresas, e isto é uma coisa que se vai aprendendo, que por necessidade da própria evolução criam-se rotinas de trabalho novas e alteram-se métodos de trabalho. Alteram-se bancadas de trabalho para que as pessoas mudem a sua forma de trabalhar. Algumas pessoas acabam por nunca se adaptar àquilo, porque o sistema que elas tinham anterior era mais eficiente do que o que é agora. Então, o sistema de mudança acaba muitas vezes por, se não olhar em linha de conta aquilo que é o contexto e o próprio processo ecológico, isto é, a gestão da energia, para a pessoa fazer uma determinada tarefa, vai acabar por ser pior a mudança do que manter a situação antiga. E certamente vocês devem estar a lembrar de outros exemplos que cabem neste processo. Que mudanças podem ser piores mudar do que não mudar. Não é? É sempre importante avaliar em função do contexto, ou seja, do momento da situação em que a mudança está a ser feita e, por outro lado, da ecologia, ou seja, da quantidade de dispêndio energético, quer seja de energético ao nível da energia pessoal, de desempenho pessoal, quer seja dos próprios recursos associados à empresa. Há mudanças que são grandes demais. Muitas vezes diz que demos um passo maior que a perna, e é exatamente por isso, porque
A mudança foi tão dramática, foi tão drástica, que os ganhos não compensaram as percas dessa mudança. Então é importante ter este pressuposto em linha de conta, porque ele traz-nos o feedback de quanto é que valerá a pena fazer essa mudança, fazer esse processo. Então a mudança nem sempre é saudável, ao contrário da resistência moderada. Curiosamente, a resistência moderada, aquela resistência que muitas pessoas manifestam quando estão frente a uma mudança, e eu estou-me a lembrar de situações de aplicação de um novo software para gerir um determinado recurso, o caso, por exemplo, da instalação de softwares para gerir rebanhos, o que quer que seja. Mas esse é um caso comum. Quando se coloca em campo o software em funcionamento, esse vai gerar resistência. Vai gerar resistência pelo próprio utilizador. E o próprio utilizador vai dizer assim, não, eu não uso isto porque tem este detalhe aqui que eu não gosto, porque faz isto desta maneira e eu não gosto. Ora, o facto de ele estar a criar a resistência, a dizer que aquilo não o satisfaz, vai ser um motor da própria mudança para formatar, para moldar aquilo que é a opção que ele terá à frente, que é o software em si. Então, essa resistência cria novo produto, cria o desenvolvimento de uma nova versão. E aí, uma vez que essa pessoa já entrou no processo, já deu a sua opinião, da segunda vez, quando volta a receber o software, ele já está com a alteração que ele pediu, ele já aceita melhor. Porquê? Porque existe uma necessidade das pessoas serem ouvidas. E quando nós ouvimos os nossos clientes sobre as necessidades deles, ou seja, quando nós ouvimos a resistência moderada a essa mudança, eu consigo atuar de forma precoce, prematura, e consigo que a entrega do produto que vou colocar à disposição do meu cliente, vai ser mais adaptado para isso. Ok? Como é que eu vejo isto dentro daquilo que falávamos há pouco, de precisamos de levar estes softwares para que eles sejam utilizados por pessoas que não foram elas que escolheram o software. Houve uma chefia que escolheu o software e esse software vai ser usado pelos colaboradores que estão dentro da empresa. Esses são os elementos intervenientes, também têm que ser ouvidos. Mas aí chegaremos um pouco mais à frente. Quando eu terminar esta apresentação, vou gostar de o fazer de forma a que fique claro para todos que existe um modelo, que existe um roadmap para fazer este percurso. Ok? Vamos continuar. Então, há um terceiro pressuposto. E o terceiro pressuposto da mudança diz que o processo de mudança integra a satisfação das necessidades básicas do comportamento humano. Isto é, todos nós temos estas 4 dimensões, estas 4 necessidades, que são necessidades essenciais do nosso comportamento. Se por um lado, é como se houvesse 4 partes de mim. Há uma parte de mim que precisa de ser divertido e precisa da diversidade e precisa do novo e precisa de se encontrar com o desconhecido e precisa de viver o desejo de encontrar algo que ainda não encontrei, dessa novidade, não é? Que é isso que me puxa à mudança do conhecimento do risco. Estou quase como que atraído por esse risco. Umas pessoas têm mais esta necessidade que outras, como é óbvio, e assim todas as outras também o têm. Reparem, quanto ao reconhecimento, por exemplo, é uma outra necessidade que eu tenho. A nível individual, eu terei sempre necessidade de reconhecer. Há umas pessoas que têm mais necessidade de serem reconhecidas do que outras. Por isso é que, por vezes, funciona melhor para uns umas palmadinhas nas costas do que para outros, não é? Então, essa necessidade de ouvir da outra pessoa, estás a fazer um bom trabalho, está a correr bem, conseguiste resolver o que tinhas aí, este reconhecimento, este quase conforto de a outra pessoa, a necessidade de ser aprovado externamente. Algumas pessoas têm esta necessidade muito vincada e precisam que alguém lhe diga que isso é uma necessidade, que eles estão a fazer um bom trabalho.
Então é importante reconhecer perceber que esta necessidade é uma necessidade básica do nosso comportamento. Por outro lado, temos a necessidade de segurança. E a necessidade de segurança diz-nos que eu prefiro estar onde estou, eu prefiro ter a certeza de que chego a casa e tenho um lar, que tenho uma cama, que tenho a roupa lavada, que tenho comida na mesa, que tenho a satisfação das minhas necessidades fisiológicas e até financeiras, que eu tenho isso satisfeito. Esta necessidade de segurança é a necessidade de manter um hábito, de que as coisas permaneçam de forma igual ao longo do tempo, para que eu não tenha que estar constantemente em stress a tentar satisfazer a necessidade de estar seguro, de ter alguém em quem confiar, de ter uma casa onde eu possa me sentir seguro. Okay? Por último, não mais nem menos importante, é a necessidade de conexão. E esta necessidade de conexão é aquilo que nos une uns aos outros. É a necessidade que eu tenho de me sentir integrado dentro de um grupo, de sentir que eu pertenço a um grupo. É a minha necessidade de pertença, de pertencer à família, de pertencer à minha empresa, de pertencer a um grupo de amigos, que a gente sai à noite e que tenho a noção de que eles também me trazem alguma segurança, mas é pelo outro, é por eu dar de mim à outra pessoa. E esta necessidade de ser eu a dar ao outro também é uma necessidade fundamental. Então, todas estas 4 necessidades que estão aqui, todas elas têm um impacto muito forte quando se vai implantar um processo de mudança. Porque é necessário entender qual destas necessidades não está a ser cumprida com as pessoas que vão estar sujeitas à mudança. Eu estou a imaginar casos de que um chefe decide impor um processo de mudança e falo sem dar qualquer satisfação. Há quem diga, não tem que dar. E eu digo, ok, é verdade, não tem que dar. Mas explicar o porquê e explicar o que vai acontecer é barato, é muito económico e não custa nada. Porque esse processo é dar atenção ao outro, é dar atenção a quem vai estar sujeito ao processo de mudança. E isso traz-lhe a satisfação da necessidade de diversidade, porque lhe vamos aguçar a curiosidade. Traz-lhe a necessidade de reconhecimento, porque estamos a falar com ele e a dizer a tua opinião é importante. Damos-lhe a necessidade de segurança, porque ele sabe com o que contar no dia da manhã, quando implementar a segurança. E estamos conectados com ele. E ele percebe que essa conexão lhe traz pertença à empresa. Então vejam como estas 4 necessidades, com um comportamento tão básico, de uma pequena conversa prévia, antes da introdução de uma mudança, pode fazer tanta diferença. Vejam como há tantos gerentes como colaboradores manifestam comportamentos de resistência quando temem que as suas necessidades não sejam satisfeitas. Vejam, se uma destas necessidades não é satisfeita, a pessoa tende a criar resistência. Então, este é um dos pontos muito, muito importantes a ter em conta quando se implanta um processo de mudança. Vamos continuar. Relativamente ao 4º e último pressuposto, ele diz que o comportamento face à mudança é um processo percepcional e sistémico. Percepcional porque está ligado àquilo que eu percepciono na minha realidade. Na neurolinguística nós usamos um princípio operacional que diz que o mapa não é o território. Ou seja, a forma como eu vejo as coisas no meu dia-a-dia não significa que isso seja a realidade. Sem entrar em muitos detalhes, ele traz a descoberto que todos nós somos diferentes. Aparentemente, na verdade, lá para ali. Só que o que é engraçado é que com muita frequência nós nos esquecemos disto e achamos que a outra pessoa pensa exatamente como nós, que a outra pessoa tem os mesmos valores que nós temos ou as mesmas necessidades que nós temos. Isso não é verdade. Se a outra pessoa tem crenças
crenças, e não necessariamente religiosas, mas crenças de acreditar em que algo que eu estou a fazer não vai dar certo, a outra pessoa pode acreditar que esse algo vai dar certo. Só esta pequenina mudança entre o acreditar que a mudança vai ou não vai dar certo tem um impacto profundo sobre a qualidade do resultado final. Então é necessário perceber que o outro tem essa percepção e pode ter uma percepção diferente da minha. Sistémico porque à medida que eu fui trabalhando com as pessoas ao longo do tempo que estavam sujeitas a estes processos de mudança profundo, é comum perceber que a reação que cada um dos indivíduos tem ao processo de mudança em si tende a ver com fenómenos que vêm para além dele. Quando consultava pessoas com processos difíceis em relação à mudança, com resistências muito exacerbadas, muito complexas, a qualquer processo de mudança, eles tendiam a ter alguma história de fatalismo dentro da família ou dentro da empresa. Algo que tinha mudado e que aconteceu de muito mal, que foi muito drástico. Não tinha a ver com ele, mas ele reconhecia aquilo na história de vida dele, da família dele ou da empresa onde ele trabalhava. Okay? Então, ele é sistémico porque estas mensagens são mensagens que não estão no indivíduo, estão além do indivíduo. E que ele, por lealdade, continua a criar mecanismos de negação da mudança. De dizer que eu não faço isso porque isso vai mudar o meu status quo. E se muda o meu status quo é mau. E eles assumem isto sem perceber o porquê de que o estão a fazer, mas criam mecanismos inconscientes de bloquear, de criar resistências àquilo que é o dia-a-dia, o status quo. Tendencialmente são pessoas que trabalham muitos anos numa mesma empresa a fazer a mesma coisa e que têm tendência a não mudar. Okay? A expressão desse comportamento é muitas vezes associada às histórias familiares e organizacionais e vai muito além da primeira pessoa. Atuam essas histórias como mecanismos encobertos de facilitação ou de resistência da própria implementação da mudança. Okay? Então, cabe aos agentes da mudança, às FIAs, aos quadros superiores, a quem está responsável pela implementação da mudança, entender esse comportamento dele e dos outros, porque é muito frequente também uma chefia a um nível inconsciente boicotar o próprio processo de mudança, sem perceber muito bem porquê. E isso sim é claramente um processo sistémico que vai além daquilo que ele tem consciente dentro do processo dele. Por extraordinário que seja o processo, o software, ou a tecnologia, ou a máquina, seja o que for, se a chefia não tiver uma atitude de confiança, de proação, de carinho pela própria dor da mudança, e isso é importante perceber, é necessário aceitar que a mudança vai ter dor. Né? Se entrarmos no processo de mudança, e vejam, eu tenho esta parte de mim de vendedor, não é? que acabo por vender processos tecnológicos e faço questão de o lembrar aos meus clientes de uma forma até querida, né? Podemos dizer assim, de que é importante perceber que qualquer máquina que seja inovadora, que seja a primeira vez, e nós trabalhamos com máquinas que, se nós só fazemos uma máquina por vez, não há duas máquinas iguais, são máquinas criadas à medida para o cliente. Quando introduzimos a máquina, ele numa fase inicial está excitadíssimo porque a máquina vai funcionar, vai ser espetacular, e vai, não vai a ser logo. Porque ele vai ter que se adaptar à mudança. E vai dar mais trabalho do que tinha antes. E vai ser complicado nessa fase. Então é importante que, de forma precoce, ele perceba que aquilo que ele vai implementar vai ter resultados produtivos muito, muito fortes, muito grandes. Mas antes de os ter, ele vai ter que passar por um vale. E é o vale da mudança do seu comportamento, de reconhecer que há coisas que vão ter que mudar e vai ter que estar confrontado com as atitudes, com os hábitos antigos que ele vai ter que abandonar.
vai ter que deixar de ser fiel aos hábitos antigos e criar novos. Ora, como eu falei no início, toda a criação de um hábito necessita de empenho energético. E isso cria dor, cria desconforto. Não é? Porque o nosso sistema neuronal está treinado para tender ao modelo antigo, para tender a ir fazer o que fazia antigamente. Então é mesmo importante perceber isso desta forma, ter como vos disse, um carinho especial pela dor da mudança, porque ela vai existir, ok? Deixem-me falar-vos sobre duas pessoas, que uma delas é a Virginia Satir, que criou um modelo sobre a forma como as pessoas tendiam a lidar com a mudança. A Virginia Satir foi uma terapeuta familiar que estudou os processos de mudança dentro das famílias quando havia alguma questão que alterava aquilo que era o status quo da família. Reparem como, a partir do momento em que existe um elemento externo introduzido, seja o que for, há uma fase inicial de resistência, eu tendo a resistir àquele elemento externo. Depois gera-se um processo de caos, ou seja, eu não sei lidar com aquilo, vou ter que aprender. E neste processo de eu não sei lidar, eu não sei o que fazer. Quando eu não sei o que fazer com alguma coisa, é quando eu entro num processo de baixa performance, as coisas não estão a andar, eu não estou a ser capaz de responder àquilo que era suposto, porque de certa forma eu criei uma expectativa muito maior do que a que estou a conseguir e isso traz-me mal-estar. Até que a pouco e pouco eu vou tentando e aí há uma ideia que se transforma, eu começo a integrar o processo e crio um novo status quo. E assim por aí diante. Isto é tão verdade numa empresa como num ambiente familiar, como a nível individual. Ok? Esta é a relação que nós temos com a reação a qualquer mudança. Por outro lado, a Kubler-Ross acabou por levar isto um pouco mais além e isto serviu de base ao modelo da atuação sobre a mudança que eu vos quero falar a seguir. A Kubler-Ross definiu cinco momentos, 5 estados principais, em que ela estudou muito isto nas pessoas que estavam sujeitos a fenómenos de luto. Okay? Ela era alemã, teve algum contacto, isto foi em 1960, e ela teve bastante contacto com pessoas que perderam a vida, que tiveram entes queridos que perderam a vida, e ela ajudou essas pessoas, de certa forma, a perceberem o que é que podiam... Aliás, ela estudou o processo e ajudou essas pessoas a criarem um novo estado, uma nova integração, uma nova aceitação sobre esse processo. Quando se dá um processo de choque, de trauma, de luto, cria-se numa fase inicial um processo que se chama negação. Nessa fase inicial eu tendo, no nível temporal, logo após ao choque, eu vou fingir que está tudo bem. Eu vou negar que o que aconteceu, eu vou imaginar que o que aconteceu que não é verdade, vou fazer de conta que não se passou nada. Passado algum tempo, eu começo, como se diz, a cair na real. E esse cair na real começa a trazer alguma frustração, começa até a trazer alguma raiva, alguma revolta. Eu começo-me a revoltar e a dizer para mim, porque é que isto não aconteceu a mim? Começo a tomar consciência do que me aconteceu e a revoltar-me comigo. E quando eu me revolto comigo, começo a entrar num processo de introspeção que me leva àquilo que se chama de depressão. Não depressão no sentido clínico, mas há depressão como processo de introspeção. Em que eu tenho baixa energia, tenho uma mudança de humor, tendencialmente não ando bem, não lido bem com as coisas que estão a acontecer, e notem como isto tem um equivalente com aquilo que eu falei há pouco sobre a Virginia Satir no slide anterior, que é aqui que se cria o caos. Todos nós teremos, de certa forma, que passar por este processo.
por este processo de caos, de depressão, de introspeção, de reconhecer que houve uma mudança que aconteceu, vou ter que reagir a ela. E tomar forças, ter forças para reagir a esta mudança é o fundamental para eu começar a experimentar. Ok, eu estou neste estado e tenho que experimentar alguma coisa. Por vezes é aqui que as pessoas precisam da ajuda, precisam de um empurrão, precisam de um auxílio. Né? Neste momento a pessoa está a precisar de auxílio, a precisar de uma visão nova, de uma perspectiva nova sobre isso. E é aí que ela começa a experimentar. E quando ela começa a experimentar, ela vai criar uma experiência nova. E essa experiência nova vai dar mensagens novas. Ela experimenta algo novo, esse algo novo traz-lhe uma informação nova e ela diz, se calhar então eu posso fazer isto desta maneira e talvez isto resolva alguns dos meus problemas. E vai continuando a experimentar, até que decide aprender efetivamente. E quando a pessoa aprende, ela integra, ela aceita o que aconteceu e evolui. E as mudanças integradas criam um indivíduo novo, criam uma pessoa nova. E mais uma vez eu vos digo, isto é tão verdade numa pequenina coisa do nosso dia-a-dia, como numa grande coisa, como é um caso de uma morte ou de da perda de alguém que a gente ama. É muito interessante perceber isto, porque quer nas mudanças organizacionais, e este modelo serviu de modelo para delinear mudanças organizacionais, que eu vos quero falar a seguir. De onde vem este modelo que eu vos vou mostrar agora? Vem daqui. Então este roadmap da implementação da mudança está baseado no que aconteceu antes e nas fases que as pessoas passam pelo processo de mudança. Então, na primeira fase, o que é que nós temos que fazer? Não é? Como facilitadores da mudança, como gestores da mudança, como chefias, o que é que nós podemos fazer à nossa equipa para que ela entenda qual vai ser o caminho dessa mudança que nós vamos implementar. E mais uma vez vos digo, quer sejam pequenas coisas, quer sejam grandes coisas, se implementarem este roadmap vão ver que os resultados são diferentes. Okay? Então vejam, na primeira fase nós temos a necessidade de tomar consciência. As pessoas devem de entender e ter consciência do porquê. Porquê da mudança? Porquê é que eu vou fazer isso? Porquê é que não continuo a fazer como fazia até aqui? Quais são os motivos dessa mudança? A pessoa tem que ter essa consciência, tem que ter uma noção clara de que aquele porquê está alinhado com a missão e com a visão da própria empresa. É realmente importante para a empresa fazer aquela mudança. E porquê é que ela é importante? Esta é a pergunta que devem responder. Porquê é que essa mudança é assim tão importante? Porquê é que eu vou implantar um sistema de software e porquê é que os meus colaboradores o têm que usar? Porquê é que o colaborador tem que usar? Porquê é que ele tem que mudar o seu comportamento para isso? Porquê? Okay? Notem sempre que se o colaborador não comprar, permita uma expressão, não comprar, porque isto é uma venda, vejam como isto é uma venda dentro da própria organização. Ele tem que comprar esta ideia, porque se ele não comprar esta ideia, se ele não entender em profundidade esta ideia, ele não vai desejar. E se ele não desejar, ele não corre para o passo seguinte, que é o desire, o desejo. O de criar um mecanismo de desejo, de motivação da própria mudança. Aqui nós criamos a necessidade para que a outra pessoa, para que esse colaborador, essa pessoa que está sujeita ao processo de mudança, sinta ele próprio, não, eu quero mesmo fazer isto, porque isto é importante para mim e para a empresa onde eu pertenço. Então, nesta fase é importante e funciona bem criar um momentum, criar uma milestone, um ponto a partir do qual isto não tem volta atrás. Eu digo assim, a partir de X data nós vamos implementar isto e vai ser espetacular, ok? Porque vamos ter estes benefícios e aqueles e aqueles e aqueles. E também vamos ter inconvenientes se não o fizermos. Porque se nós não fizermos esta mudança, vamos incorrer nestas dificuldades, vamos ter dificuldade em atingir novas performances, novos resultados e por aí fora.
Isso tem que ser realmente importante para a pessoa. Então é quase como que vender um projeto ou vender uma mudança. É aqui nesta fase que tendencialmente nós lidamos com as objeções. Ou seja, a pessoa já decidiu, até já aceita, mas aí ela própria começa a pensar sobre o assunto e traz a descoberto aquilo que são as suas próprias objeções. Este é o momento certo para lidar com essas objeções, para tirar dúvidas sobre isso. Uma vez que ela tem o desejo, ela vai estar disponível para aprender e entramos na terceira etapa, a etapa do conhecimento. Nesta etapa, o treino e a instrução são fundamentais. É necessário saber o que mudar e o como mudar. Aqui nós respondemos à pergunta: como é que nós vamos fazer isso? Como? Como vai ser? De que forma? O que é que eu vou aplicar? Quais são os recursos? O que é que eu preciso de saber? Que conhecimentos eu tenho que ter? É aqui que entra o treino e a formação prévia antes de implementar. Porque eu preparo a pessoa para implementar. Vejam como isto acontece tão frequente, é saltar este modo. Tenta-se saltar para o modo de bora usar o software sem antes ter explicado quais eram as potencialidades do software, o que é que ele ia fazer, não é? O porquê de estarmos a implementar. Não foi criado o desejo, saltamos logo para a ação. E há pessoas que lidam muito mal com isso. Elas são pressionadas a usar uma coisa que não sabem porque é que estão a usar. Não sabem para quê. Não sabem como sequer. Então, tomar conhecimento deste como usar em vez de... antes de o usar é fundamental. Porque se a pessoa entrar no momento de usar a sua habilidade que já adquiriu a partir do conhecimento, ela já vai para a ação com a sensação de que está segura com aquilo que está a usar. E isto liga-se mais uma vez àquilo que vos falei há pouco sobre as necessidades. Okay? Nós satisfazemos a necessidade de segurança, ela sente-se tranquila ao usar uma coisa que já sabe usar. Okay? Então, a habilidade é a fase fundamental para nós implementarmos. Aqui é muito importante saber muito bem quem é que governa esta mudança. Não é? Naturalmente, isto já estará definido previamente, mas se houver dúvidas, o colaborador tem que saber a quem se dirigir e que está responsável pelo próprio processo de mudança. Uma dica: nesta fase, comecem sempre pequeno. Não coloquem, no caso de um software, não coloquem todo o software à descrição de uma única vez. Coloquem por fases. Deem as coisas em partes, em blocos, porque fica mais fácil da pessoa aprender para ter tempo de o colocar em prática. E nesse momento ela vai adquirindo módulos a módulos, vai criando passo a passo para que ela vá quase como fazendo upgrades sucessivos daquilo que ela vai usando no software. Okay? Senão ela é inundada com tanta informação que a dada altura satura-se, isso cria stress e o stress cria resistência e nós não queremos isso. Por último, não menos importante das outras fases, que as outras fases todas, desculpem, é o reforço. Por último, temos tudo em funcionamento, a mudança foi implementada, e vem uma fase que é fundamental e quase que fecha o loop, que depois podemos voltar a uma nova mudança. E esse loop é o que cria a própria sustentabilidade da mudança e que sustenta a necessidade de reconhecimento, de reconhecer que a equipa fez um bom trabalho, de aprender com os erros e corrigi-los. É aqui que nós devemos de olhar para os resultados dessa mudança e reconhecer que esses resultados são em si um feedback para nós melhorarmos e fazermos diferente, para provavelmente assumir uma nova mudança. Ora, se nós fizermos isto uma vez, da segunda vez que o fizermos, os nossos colaboradores já vão conhecer o roteiro. E uma vez que conhecem o roteiro, criamos mais empatia, criamos mais conforto, criamos mais conexão e criamos mais diversão no meio do processo. E isso faz com que a mudança seja mais sustentável, mais eficaz
e que os resultados dela própria, a própria mudança, sejam mais duradouros. Por último, reparem como, há pouco eu vos falei, que o que esperar num processo de mudança, de facto, vocês veem a linha vermelha, é o caso de uma transição não gerenciada, que é aquela transição que ocorre quando não há qualquer intervenção. Quando há intervenção, não quer dizer que a curva não esteja lá, ela está. Não está, é tão grave. Ok? Então é importante perceber isso, porque a dor em si, como eu falei logo no início, ela vai estar lá, vai ser amenizada, ok? E esse é um processo de que nós temos de ter essa consciência de que vai doer mudar, mas vai ser mais suave se usarmos um processo conhecido e testado. Obrigado e boas mudanças para vocês. Antes de mais, eu gostava de vos dizer que, aproveitando este momento, e para quem nos está a ouvir, que parte do meu trabalho é também partilhar estas e outras abordagens, outros temas, falar sobre outros temas, e eu brevemente terei mais duas formações relacionadas com duas estão para já, que é o Descodificar do Sucesso e a Comunicação que Convence. Depois terão mais duas, estas duas são online, que vão estar brevemente no ar. Sigam-me nas redes, vão lá, coloquem um like e vão acompanhando aquilo que eu vou publicando, tá bom? Obrigadão por tudo. E, entretanto, eu irei sair. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Deixo respirar um bocadinho depois desta intervenção e passava aqui para algumas questões. Eu voltava à engenheira Telma para perguntar, enquanto secretária-geral da Associação de Engenheiros Zootécnicos, terá contacto com os associados e com muitas realidades, que feedback é que tem em termos de explorações? Ou seja, que realidade é que temos? Há esta dualidade de estar identificada a necessidade de se trabalhar de forma diferente, mas haver uma resistência ou uma falta de formação dos envolvidos, tem algum feedback, algum retrato que possa partilhar do como é que estamos em termos das explorações e das realidades? Sim, claro. Eu acho que neste momento nós em Portugal temos um bocadinho de tudo, desde as explorações mais artesanais às future farmers que eu falava no início. Mas esse problema existe muito, sem sombra de dúvidas. Principalmente nós temos muitos relatos de recém-licenciados que acabam de sair da universidade e são lançados ao mundo de trabalho e chegam, precisam de implementar aquilo que aprenderam, novas mudanças, novos softwares, e era aquilo que alguém perguntava, dizia nas questões, que nem sempre são os funcionários que não querem, mas sim os patrões que têm essa reticência em implementar essa mudança e perceber que se calhar existem novas realidades, novos ensinamentos que podiam ajudá-los a evoluir, mas têm algum problema em aceitar. Mas também existe exatamente o contrário, que são empresas que querem evoluir e mostrar, fazer aquilo que existe de novo no setor, implementar, e os funcionários têm alguns problemas em aceitar essa mudança. Sim. Patrícia, o microfone. Tem razão. Só estávamos a falar entre nós, não estavam a ouvir os participantes. Conhece alguns casos de sucesso em que realmente houve inicialmente essa reação natural, como dizia o engenheiro Odin, de haver-se à mudança, mas que depois foi possível implementar alguma estratégia, alguma forma em que isso depois tenha resultado bem? Acredito que existam, mas de facto não tenho nenhum feedback de uma empresa específica, mas de certeza que lhe ocorreu. Ok, obrigada. Passava a uma questão
vou dar aqui, abrir agora a via para o engenheiro João Caçador, com duas questões. Em primeiro, pegando na questão que nos foi colocada pelo nosso participante, o Luís Zuí, no caso do ISUT, ele perguntava como é que os usuários participam, os utilizadores participam no desenvolvimento. E eu acrescento, e de que forma é que isso também é importante para ajudar na utilização e a quebrar algumas barreiras e alguns receios por parte dos utilizadores, que muitas vezes, como nós sabemos, são diferentes dos compradores. Só para testar, o microfone está ligado, não está? Está a funcionar? Eu estou a ouvir, okay. Sim. Pronto, aqui o desenvolvimento do ISUT é muito feito numa lógica ou seja, uma parceria com o cliente, com os utilizadores. Nós fornecemos o serviço, damos algum apoio inicial, mas depois esperamos sempre que haja algum feedback, tanto positivo como negativo, pode haver falhas, é natural, que nos vão indicando sobre problemas, que soluções melhores que o programa poderia ter, e vamos sempre avaliando todas as informações que nos dão, todas as sugestões, todos os problemas que possam apontar, e vamos tentando sempre desenvolver o programa de forma a melhorar para responder a essa questão ou seja, é um programa desenvolvido para os utilizadores e desenvolvido com os utilizadores. Certo, comprovo. Uma questão, eu estava a ouvir com toda a atenção o engenheiro Odino Almeida sobre as várias etapas e a questão da mudança e a resistência e a necessidade de envolver as pessoas no processo da mudança e na formação. Fiquei um bocadinho contente, admito, porque fiquei com a convicção de que eventualmente estamos aqui a fazer algumas coisas ou estamos no caminho certo para fazer algumas coisas bem. E pedia-te, João, novamente a tua intervenção para partilhares connosco de que forma é que nós, portanto, na entrega há uma exploração pecuária que decide adotar um novo sistema, modernizar os seus processos, adotar um sistema de gestão animal. O que é que nós fazemos para ajudar a esse processo de transição e a adaptação a essa mudança? Para ajudar nesse processo, nós temos aqui duas ferramentas, que é o que se utiliza mais com os nossos utilizadores atuais, que passa inicialmente por uma formação individualizada. Agora a questão do Covid tem de ter atenção se será sempre presencial ou não, até porque sendo um software, há sempre a possibilidade de fazer uma formação pela via online, mas preferimos que seja sempre pessoal, que é para termos ali uma percepção melhor de quais são as necessidades do cliente. Até porque eles contratam o serviço e depois têm sempre algumas expectativas sobre o programa, e é aqui que nós vamos perceber e conseguir ajudar o utilizador a adaptar-se ao programa e o programa a adaptar-se ao utilizador. E depois disso, ou seja, temos sempre duas formações, normalmente, para cada cliente, e depois disso temos um serviço de apoio contínuo, em que ouvimos aquilo que eu disse há pouco, de ouvir os problemas, de tentar ajudar a solucionar qualquer problema que haja, ouvir também as soluções, e vamos tentando fazer sempre algumas visitas ao longo do tempo, não continuamente, mas ao longo do tempo, algumas visitas pontuais aos clientes, para perguntar se está tudo a funcionar bem, quais são as condições que precisam para melhorar o software, e passa sempre por aí. Ou seja, formação inicial e suporte contínuo para ajudar a desenvolver e a melhorar a utilização do produto e depois com isso a melhorar os resultados da exploração. Ok, obrigada, João. Depois de ter tomado fogo, volto ao engenheiro Odino, uma pequena nota. Estamos a ajudar o cliente no processo de mudança? Com o que o João estava a descrever? Estou em crer que sim. Obrigada. Sim, sem dúvida. Aliás, esse é um dos fatores fundamentais para que o vosso programa possa evoluir de forma sólida, não é? Adaptando continuamente
o produto às necessidades do cliente. E se assim for, ele não vai parar nunca de crescer e vocês não vão parar nunca de ter trabalho. Voltava logo no início, a Telma questionava de como implementar a inovação de forma eficaz. Deu umas diretrizes muito interessantes, na minha perspectiva. Dava-lhe agora aqui alguns exemplos mais concretos. Ou seja, temos, em muitos casos, e dou-lhe o caso que conheço da decisão da compra de um software de gestão animal. Na maior parte das vezes o decisor não é o mesmo que o utilizador, têm objetivos diferentes. Muitos casos na envolvência das explorações, no contexto das explorações, há desníveis grandes de literacia digital e à vontade para manusear estas questões, e na parte dos utilizadores muitas vezes há um receio, primeiro pelo posto de trabalho, porque muitas vezes a digitalização é vista como substituição de trabalho, de postos de trabalho. Em alguns casos pode substituir algumas coisas, a maior parte deles não. Muda a forma como o trabalho é feito, mas não o substitui. Claro. E, por outro lado, muitas vezes também pode haver algum receio por parte do utilizador em admitir realmente a dificuldade lá está, por pensar que pode colocar o seu posto de trabalho em prática. Como é que um administrador, um gestor agrícola, um gestor pecuário consegue fazer esta ponte e dar a segurança ao utilizador e trabalhando, pondo no fundo toda a equipa alinhada com essa necessidade e comunicando essas potenciais vantagens? Olha, Patrícia, tudo é comunicação, até o facto de eu estar calado. Ok? Então, se até o meu silêncio é comunicação, até o meu franzir o sobrolho ou torcer a boca é comunicação, mesmo que não diga nada, nós sabemos que, por princípio operacional, não existem pessoas resistentes. O que existem são comunicadores inflexíveis. Ok? E quando se fala de comunicadores inflexíveis, fala-se da capacidade que eu tenho em argumentar algo para que o outro me entenda. Isto é, se eu estiver realmente comprometido em que a minha mensagem seja acolhida e seja ouvida como eu quero que ela seja ouvida, eu tenho que me esforçar para a fazer ouvir. E o que acontece é que se há efetivamente pessoas que não têm a literacia para entender quem está a falar com elas, se calhar quem tem mais literacia já que a tem, deve a usar para poder comunicar com quem não tem, fica mais fácil, não é? E vejam como, de facto, isto tem muito a ver com a forma como eu me relaciono com as pessoas. A partir de que patamar é que eu me relaciono. Se eu me vou relacionar com o meu subdito como se fosse o rei no trono, certamente hoje em dia, na realidade que nós vivemos neste momento, em 2020, não vai ser assim tão bem aceito, não é? E há tendência, eu não estou a dizer que agora tem que ser tudo de uma forma, não. Há momentos para tudo. Tal como o pressuposto da mudança tem que ser, um dos pressupostos, a própria mudança tem que ser avaliada em função do contexto e da ecologia, a comunicação também tem que ser avaliada em função do contexto e da ecologia. Eu tenho que ser capaz de perceber o que é que a outra pessoa está a perceber. Se eu me quero fazer entender. E se eu me quero realmente fazer entender, eu tenho que arranjar estratégias, porque sou eu o responsável pela comunicação. Eu, enquanto dono da empresa. Então, eu terei que criar formas, aprender, desenvolver habilidades, skills, o que lhe quiserem chamar, para poder comunicar de formas diferentes para que as pessoas com quem eu trabalho me entendam e façam o que eu quero que seja feito. Façam o que eu quero que seja feito. Vejam,
por vezes eu quando levanto este tema, há algumas pessoas que se colocam assim num ar e dizem assim, mas isso é manipulação. E eu posso lhe chamar influência. Está mais trendy agora. Está mais trendy. Então, se eu lhe chamar influência, já não é tão grave. Então chamem-lhe influência, não lhe chamem manipulação. Entendem o que eu quero dizer? Tem a ver com a palavra. É só a palavra. Porque intrinsecamente pode ser a mesma coisa, eu não sei. Mas o que eu sei é que, realmente, para mim, a nível pessoal, eu consigo ver uma diferença entre o que é manipulação e o que é influência. Assumindo que a influência tem um processo natural de equilíbrio, de homeostasia, de aceitação de que há um estado ecológico que se mantém. Ou seja, eu quando comunico com alguém e quero transmitir uma ideia, eu quando tenho a intenção de influenciar positivamente, eu vou influenciá-la de forma a que exista um equilíbrio win-win. Talvez se for com manipulação isso não acontece. Então isto nem sequer se aplica, não é? Então a ideia aqui seria aprender um processo de influência. Aprender a comunicar de forma persuasiva, de forma carismática, como quiserem, entendem? Mas é, sobretudo, um processo linguístico. Ok? Uhum. Não há outra forma de o fazer a não ser aprender a própria comunicação. Ok. Eu diria até que quando estamos a tentar influenciar ou quando influenciamos, nós temos dados para demonstrar aquilo que nós estamos a dizer. Por exemplo, vocês têm o vosso programa e fazem as demonstrações e demonstram que com o vosso programa vocês conseguem atingir o determinado nível X, e se nós estivermos a manipular, simplesmente não temos como provar que chegará naquele local. Sim, Telma, isto é um bom exemplo. Isto é um bom exemplo daquilo que é a diferença. Uhum, ok. Eu estava a ver, tenho aqui uma pergunta, deixem-me confirmar que chegou agora. Aqui João pergunta se o software já foi utilizado em alguma empresa de exportação de gado bovino de engorda. Não sei. Está ligado? Está ligado. Já é utilizado por pessoas que fazem exportação de ovinos. Atualmente bovinos ainda não temos, mas lá está isso. O processo será o mesmo. A forma de utilização do programa será a mesma, se é para exportação de ovinos ou de bovinos. A vantagem aqui para fazer a exportação é que depois, se houver questões de rastreabilidade, se houver tudo registado no programa, é facilmente acessível para provar o que é que foi feito ao animal, qual é o seu histórico, como é que ele foi manuseado e todas essas questões. É a vantagem de ter um software para gerir a parte da exportação, que há sempre mais escrutínio por parte dos outros países, de maneira a não ter problemas com a exportação. Exatamente. Eu estava aqui a fazer uma última passagem, se tínhamos algumas questões. A última foi esta questão do Luís Rodrigo, que agradeço. Não havendo mais questões por parte dos nossos visitantes, dos nossos participantes, aliás, e assim um jeito muito resumido de conclusão, eu diria que percebemos aqui esta tarde que a implementação, a digitalização da pecuária, o caminho para uma pecuária 4.0, torna-se evidente as potencialidades que tem na melhoria dos resultados nas explorações, mas que essa potencialidade está muito dependente também para resultar, é importante que todos os utilizadores estejam envolvidos nessa mudança e que ela seja sentida por todos e que seja sentida benéfica não só para as próprias pessoas como para a empresa. E, portanto, é chave, são pontos-chave para estes processos de inovação poderem resultar
de forma mais positiva, um envolvimento de todos, uma comunicação daquilo que se pretende, de como é que vai ser atingido, dos ganhos que vão ser atingidos, uma formação e uma implementação faseada de processos. Portanto, seria assim, em jeito de resumo, algumas notas que eu fui aqui apanhando. Agradeço a presença mais uma vez, a presença dos oradores, de todos os participantes. Iria passar eventualmente para as despedidas finais, iria só dar a palavra, passar aqui, não conseguimos estar com os ecrãs todos, portanto vou pela ordem, passar aqui assim para a despedida final dos oradores. Começava pela engenheira Telma, enviá-la agora aqui para o direto. Já chegou. Eu queria agradecer novamente à Patrícia e ao João por nos terem lançado este desafio. Acredito que este webinar foi muito útil e nota-se pela participação, e estamos disponíveis enquanto associação para aquilo que necessitarem de nós. Já sabem que podem contar sempre que precisarem. E obrigada. Ok, obrigada. Seguindo então a ordem aqui para o nosso técnico da casa, engenheiro João Caçador, força. Pronto, agradecer mais uma vez a presença de todos, principalmente aqui da Telma e do Odino, que aceitaram o nosso convite. Dizer que estamos sempre disponíveis pela parte do ISUT e pela parte da DigiDelta para aceitar convites também para outros webinars, que suponho que pelo sucesso deste iremos realizar mais também. E qualquer coisa é sempre não hesitar em contactar, que estamos sempre disponíveis para ajudar no que for preciso. Obrigada, João. Volto ao engenheiro Odino. Aproveito e faço já aqui também para os participantes ficarem, quem queira saber, que no fundo quem queira aprofundar um bocadinho mais esta questão da mudança e de trabalhar as competências pessoais para esses processos na organização. Falou há pouco de duas formações. Tomo já a liberdade de dizer que depois partilharemos com os participantes deste webinar essa informação, caso alguém tenha ficado com o bichinho e com a vontade de aprofundar um bocadinho mais sobre estas questões. Tá, obrigado. Obrigado muito especial à DigiDelta e à APES pelo carinho que tiveram em me convidar. Eu estarei sempre disponível para aquilo que necessitarem. Está bem? Portanto, bem-ajam a todos. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Ok, muito obrigado a todos. Da parte do ISUT e da DigiDelta Software, resta-me mais uma vez agradecer a todos os inscritos, a todos os participantes, a todos os oradores. Pensamos que foi uma troca interessante de experiências e foi uma primeira experiência, mas que certamente estaremos atentos a outras temáticas que possam ser úteis para o universo da produção pecuária e voltaremos com iniciativas que assim se mostrem relevantes. Muito obrigada a todos, boa tarde, boa continuação.